Vamos lá, gente. Hoje a nossa aula vai ser de termologia, né? Nós vamos discutir sobre temperatura, conceituar, analisar grandezas termométricas, as escalas termométricas, tá joia? Então, vamos lá, gente. Primeiro, entender o conceito de temperatura, tá? Temperatura é uma grandeza escalar. Quando eu quero dizer que ela é escalar, é porque ela só é representada pela módulo, né, e a unidade de medida, não tem direção e sentido, tá? E é uma grandeza intensiva, porque independe da massa, tá? Então, um corpo, ao sofrer variação de temperatura, a gente não vai mexer no número de moléculas dele, a gente não vai mexer na massa dele, tá? Então, como que a gente representa e conceitua, na verdade, a temperatura de um corpo? A temperatura de um corpo, na verdade, ela está ligada com a energia cinética das moléculas do nosso corpo. Então, o nosso corpo tem uma infinidade de partículas, de moléculas, de átomos, eles estão em movimento sempre, tá? E a intensidade desse movimento está relacionado com a temperatura. Então, se as partículas estão agitando mais, é porque aquele corpo está recebendo energia, né? E está tendo uma temperatura elevada. Se as partículas estão agitando menos, é porque aquele corpo tem uma temperatura menor, certo? Então, temperatura é uma grandeza que permite medir a agitação das moléculas, das partículas de um corpo. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Menor a agitação, menor temperatura. Lembrando que todos os corpos que têm temperatura têm as suas partículas em movimento. Mais ou menos, mas sempre em movimento. Então, se eu falar para vocês, eu vou pegar um gelo e vou congelar. Eu tenho um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, nesse momento que eu congelei, as moléculas estão em repouso? Não, elas estão em movimento baixo, porque a temperatura é baixa, né? Uma vibração pequena, mas sempre em movimento. Então, se tem temperatura, tem agitação, tem movimento, tá? Depende da intensidade, a gente consegue medir essa variação de temperatura, tá joia? Agora, gente, como que nós vamos medir a temperatura de um corpo, tá? Existe o que a gente chama de grandezas termométricas e a gente não pode confundir com algumas situações e sensações do nosso dia a dia. O tato, por exemplo, ele não serve para medir temperatura, ele não pode ser utilizado como uma grandeza termométrica que indica que a temperatura está mudando. Porque o tato ele vai dar para a gente sensação de temperatura diferente. Então, a gente vai ter sensação de quente, de frio, de morno, de gelado, né? De super quente, quando a gente está pensando em tato, tá? Por que o tato, gente, não me dá uma precisão de temperatura? Porque essa sensação que a gente tem no tato, ela pode ser mudada e influenciada com a umidade do ar, com densidade, com velocidade dos ventos. Então, a gente ouve muito em telejornais. A temperatura hoje vai ser de 10 graus Celsius com sensação térmica de 2, né? Por quê? Porque você vai ter uma umidade diferente, você vai ter ventos. Então, tá vendo essa tabela aqui, ó? Mostra pra gente, ó. Eu vou ter uma temperatura de 10 graus Celsius, né, num vento a 10 quilômetros, tá? Ó, no entanto, se a gente tiver uma relação de 60 quilômetros, eu já tenho uma variação da temperatura, tá vendo? Então, 10 graus Celsius, eu vou ter uma sensação de 5, né? Então, ó, menos 15 graus Celsius, vou ter uma sensação de menos 29 quando tem efeito de vento, tá? Outro exemplo que a gente costuma fazer muito em feiras de ciências, você coloca a sua mão em água fria, uma mão em água fria, uma mão em água quente. E depois você vai colocar as duas mãos dentro de um recipiente com água ambiente. Essa sua mão que estava na água fria, ela vai sentir essa água quente. E essa daqui vai sentir essa água fria. Então, você vai ver que você, num recipiente, a mesma temperatura, vai ter sensações diferentes. Então, o tato, gente, ele não serve para medir a temperatura. Então, para a gente medir a temperatura, a gente precisa mexer com grandezas termométricas, tá? E as grandezas termométricas são aquelas que vão mudar, né, vão variar quando a temperatura está variando, realmente conforme a temperatura e não uma sensação,
tá? Então, um exemplo é o comprimento de uma barra. Então, os corpos dilatam, no nosso dia a dia a gente tem vários exemplos de dilatação, a gente vai falar isso inclusive no nosso capítulo de dilatação, né? Então, os corpos dilatam quando eles sofrem variação de temperatura. Então, eles tendem a expandir com aumento de temperatura e tendem a contrair com uma diminuição de temperatura, né? Então, a variação no comprimento dele, a variação no volume, né, de um líquido ou até mesmo de um sólido, indica uma mudança de temperatura, tá? Outra grandeza termométrica pode ser a pressão de um gás a volume constante. Então, por exemplo, você tem uma panela de pressão no fogão, né? Você está doando calor, a temperatura está aumentando e a pressão ali dentro está aumentando. Então, a pressão está mudando, mostrando para a gente uma variação de temperatura. Então, é uma grandeza que muda com a temperatura, né? A cor. Isso não é para todos os corpos, tá? Mas alguns corpos, eles alteram a cor com a mudança de temperatura, tá? Então, pode ser considerado uma grandeza termométrica. Exemplo, existem canecas que você coloca água quente e água fria, elas ficam com cores diferentes, né? Existem algas, algumas algas marinhas, que têm uma cor no inverno e outra cor no verão devido à mudança de temperatura, tá? Então, esses são alguns exemplos do nosso dia a dia em que a gente pode constatar e provar que a temperatura está mudando e medir essa mudança de temperatura com a variação no comprimento de uma barra, de uma coluna, os termômetros de mercúrio antigamente, né? Era o volume do líquido que variava, né? A gente pode analisar essa alteração com a pressão, a gente pode analisar essa alteração com a cor, tá? A gente utiliza o termômetro, né, gente, um aparelho, para medir a temperatura do corpo baseando-se no princípio de equilíbrio térmico. O que significa isso? Você vai colocar um termômetro no seu corpo, né, de modo que as temperaturas atinjam o equilíbrio térmico. Então, o termômetro atinge a temperatura do seu corpo, cheguem na mesma temperatura, tá? Então, o termômetro ele precisa ter sensibilidade, exatidão, comodidade, para a gente conseguir isso tudo. Então, alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês, ó. Volume de um líquido, né, era utilizado o termômetro de mercúrio antigamente, então você colocava no corpo, atingia o equilíbrio térmico e aquele mercúrio dilatava, né, e a dilatação daquele mercúrio indicava para gente qual era a temperatura do nosso corpo, né, então uma grandeza termométrica. Aqui, olha, para medir a pressão de um gás, né? Utilizando também análise de dilatação, aquece e mede a pressão, tá? Aqui, dilatação de uma barra, então a gente tem uma barra aqui, essa barra, ela variando a temperatura, ela dilata e ao dilatar ela gira essa hélice aqui, mostrando as variações de temperatura. Aqui, como eu disse para vocês, a questão de cor, algumas algas, tá? Outro termômetro muito interessante, gente, que hoje em dia a gente está vendo muito aí, principalmente nessa pandemia, né? A gente está vendo em vários lugares utilizando o termômetro de radiação, né? É um dos termômetros mais precisos que a gente tem hoje em dia, né? Que estão as nossas mãos aí, que a gente consegue ter acesso, né? E ele é chamado de pirômetro ou simplesmente um termômetro de radiação. Esse termômetro, na verdade, como ele funciona? Ele capta o que a gente emite de radiação infravermelho. Então, todos os corpos que têm temperatura emitem radiação infravermelho, que a gente costuma chamar de calor, né? Então, a gente emite infravermelho, parede, carteira, um cubo de gelo, né? Todos os corpos que têm temperatura emitem infravermelho. A quantidade de infravermelho emitido depende da temperatura do corpo. Então, esses termômetros de radiação, eles vão captar essa quantidade de infravermelho que o seu corpo está emitindo e vão conseguir medir a temperatura do seu corpo, tá? Eles conseguem medir, olha, de menos 50 até 3.000 graus Celsius. Então, tem uma análise bem bacana aqui, um intervalo bem grande de temperatura, né? E outro detalhe que é um termômetro que você não precisa encostar no corpo. Então, ele vai ter uma exatidão muito maior, porque a troca de calor ali, então a perda na exatidão não acontece, né? Então,
é um termômetro bem mais preciso do que aqueles que a gente precisa colocar no corpo e esperar atingir o equilíbrio térmico, né? Como os termômetros antigos. Aqui a gente tem algumas aplicações, né, gente, desses termômetros exatos, tá? Aqui mais para curiosidade mesmo. Olha, os vidros, né, para confecção de garrafas, então espessura, né? Tudo precisa ter uma temperatura exata, porque senão aquele vidro pode não suportar o que vai ser colocado dentro dele, né? Então, tudo isso exige temperaturas exatas. Fabricação de plástico também, a gente precisa ter temperaturas exatas para moldagem ali, então utiliza esses termômetros. Culinária, né, gente, na indústria aí de alimentos, também muito utilizados os termômetros. Os chefes precisam ter uma precisão na temperatura dos alimentos, né? Então utilizam os termômetros, tá? Outro termômetro que é bem bacana, a gente não tem tanto acesso, tá? Mas já existem, são os termômetros chamados de tatuagens, né? Tecnologia de circuitos flexíveis, é a tecnologia do momento, né? Um tablet que dobra e não quebra o circuito elétrico, né? Aqui é como se fosse uma tatuagenzinha mesmo que se coloca no corpo, tá? E aqui são circuitos elétricos que a gente tem aqui, flexíveis, que a resistência deles muda com a mudança de temperatura corporal. Então, o seu médico ou especialista da área, ele vai conseguir analisar lá do consultório dele a variação de temperatura que está acontecendo no seu corpo durante todo o dia, ou em partes do seu corpo, em alguns órgãos que de repente seja específico para análise do momento, tá? Então, muito importante aí na parte da medicina. E a análise dele, gente, é muito próxima dos nossos termômetros digitais, aqueles termômetros digitais que a gente usa na nossa casa e que aparecem também em praças, né? Eles também utilizam circuitos, tá? Resistência de circuitos elétricos, só que lá não são circuitos flexíveis, mas também são circuitos que vai estar mudando resistência conforme uma mudança de temperatura, tá? Então, aqui algumas curiosidades para vocês. Agora, com relação à graduação dos termômetros, né? Todo termômetro que vai ser criado, ele precisa ter dois pontos fixos, tá? Que é o ponto que a gente chama de fusão e é o ponto que a gente chama de ebulição, tá? Então, fusão do gelo e ebulição da água, certo? Colocando ali para vocês, ó, ponto de gelo, ponto de vapor, né? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A gente trabalha, gente, com 3 escalas que são importantes para a gente. Seria a escala graus Celsius, que é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil, é a escala que a gente consegue ter a percepção se uma temperatura é elevada ou não, né? Então, essa é a que a gente está acostumado a trabalhar, então não tem erro. Ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, tá? Então, as escalas aí para os Celsius vai de 0 a 100, ponto de fusão e ebulição. O Fahrenheit é uma escala que a gente também precisa saber, porque a maioria dos países ingleses utiliza o Fahrenheit, né? Então, Estados Unidos, por exemplo, os termômetros utilizam a escala Fahrenheit. Então, se você for passear lá, você vai ver os termômetros de rua ou em algum lugar que você for utilizar um termômetro, as temperaturas vão estar em Fahrenheit, né? Então, uma questão de conhecimento aí, a gente precisa saber a escala Fahrenheit. E aí, olha, o ponto de fusão na escala Fahrenheit é 32, o ponto de ebulição na escala Fahrenheit é 212. Então, gente, lá na escala Fahrenheit, o gelo funde a 32 Fahrenheit e a água entra em ebulição a 212 Fahrenheit, tá? E a escala Kelvin, que a gente chama de escala absoluta, né? Essa daqui, gente, é a escala que a gente chama do sistema internacional, que é utilizada em praticamente todos os países, né? Ela é utilizada no ramo da pesquisa, então toda pesquisa que é feita e que precisa ser reconhecida e precisa ser compartilhada, vai ser utilizada a escala Kelvin para que a gente tenha um padrão, né, internacional aí de unidade. Então, o Kelvin é o nosso sistema internacional, então a gente precisa saber. Então,
Para o Kelvin, o ponto de fusão é 273 e o ponto de ebulição é 373. Renata, eu preciso saber os pontos de fusão e ebulição das 3 escalas? Sim. Celsius a gente já sabe, 0 e 100. Fahrenheit, 32.212. Kelvin, 273 e 373. Então, precisamos saber, tá? É fundamental que a gente conheça os pontos de fusão e ebulição dessas 3 escalas que a gente trabalha, tá joia? Aqui depois eu vou discutir, mas vamos lá. O que eu quero discutir com você, gente, é como que a gente vai chegar nas escalas termométricas, nas fórmulas, na verdade, das escalas termométricas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um termômetro, né, na escala Celsius e na escala Fahrenheit, tá? Como que a gente vai conseguir passar de Celsius para Fahrenheit? Então, só vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Gente, transformar de uma escala para outra, normalmente vocês têm fórmulas prontas, mas é sempre interessante a gente saber como que a gente chegou nessa fórmula, porque se você não lembra da fórmula, você precisa lembrar como chegar a essa fórmula. Ou quando cria-se uma escala que você não conheça, você vai ter que colocar aqui, tá? Então, olha lá. Aqui a gente tem o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então, a gente vai colocar um centro aqui, que é a nossa incógnita Celsius. Um centro aqui, que é a nossa incógnita Fahrenheit, tá? Exemplo. Então, se eu for fazer Celsius com Fahrenheit, eu vou fazer sempre assim, olha. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, tá? Então, sempre subtraindo do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Aqui é a mesma coisa, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, tá? Então, como que ficaria aqui, ó? C menos zero. Então, seria fazer lá. Deixa eu só colocar aqui com uma canetinha para ficar mais fácil. Então, ó, C menos zero. Tranquilo? Tô pegando do meio menos o de baixo. Dividindo pelo de cima menos o de baixo. 100 menos zero, tá? E vou igualar com a escala que eu quero. Eu quero analisar com o Fahrenheit. Então, vou lá, o do meio menos o de baixo. Então, fica Fahrenheit menos 32, certo? Dividido por de cima menos o de baixo, 212 menos 32. Então, olha o que fizemos. O do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. E igualei com o que eu quero. O do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo, tá? E aí, pronto, você tem a sua fórmula. Celsius sobre 100, vai ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Tá vendo? Então, a gente chega exatamente em como transformar. Então, se o exercício te dá lá 20 Fahrenheit, eu vou vir aqui, vou colocar que Fahrenheit é 20 e vou achar em Celsius, né? Se ele me deu em Celsius para Fahrenheit, faço a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que nos livros aparece Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eles só estão simplificando aqui o denominador por 20, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, certo? E se for mexer com Kelvin, a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui a incógnita Kelvin, que é o que eu quero trabalhar. Aí eu venho do meio menos o de baixo, sempre subtraindo. O de cima menos o de baixo, tá vendo? Sempre subtraindo, né? Então, se eu fosse fazer a relação de Celsius e Kelvin, como que ia ficar? Celsius sobre 100. A gente já fez, então já posso fazer de uma vez, ok? Tá vendo que lá eu faço Celsius menos zero, que é Celsius, sobre 100 menos zero, que é 100.
E aqui ficaria Kelvin, eita, subiu lá em cima, Kelvin menos 200, eita,